Glória a Deus. Graças a Deus do Senhor Jesus, irmãos. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Dão glória a Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Segundo Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 8. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Segundo livro de Reis, capítulo de número 8. Verso a partir do primeiro. Amém? Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de sua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa, pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um homem. Quando a mulher cujo filho que ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o filho a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela sua palavra bendita. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela bondade do Senhor para com as nossas vidas. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, por cada um dos teus filhos que subiram até a sua casa para te ouvir, para adorar o teu nome, para aprender, meu Deus, na casa do Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, no nome de Jesus. Nós pedimos, meu Deus, que cada um dos teus filhos que subiram até esse lugar, que receba a porção da sua palavra nessa noite, a porção da bênção do Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus. Pai amado, o inimigo, meu Deus, tem afrontado, meu Pai, algumas pessoas, tem atrapalhado o caminhar de outras pessoas, mas nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor tem nos dado forças para subirmos até a sua casa, força e desejo de ouvirmos a palavra do Senhor. Nós te glorificamos, meu Deus, nós te exaltamos, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus, irmãos. Nós lemos então aqui um texto. Eita glória! Nós lemos um texto aqui da palavra do Senhor, irmãos. Eu gostaria que você prestasse muita atenção para que Deus alcance o seu coração. Amém? Nós entendemos uma coisa, irmãos: para Deus abençoar as nossas vidas, nós temos que entender a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem que fazer sentido para nós. Amém? E uma vez que a palavra do Senhor faz sentido para nós, ela edifica a nossa fé. E uma vez que a palavra do Senhor edifica a nossa fé,
a fé que o Senhor edifica em nós, nos sustenta para nós tomarmos as decisões de acordo com a vontade de Deus. E consequentemente a bênção de Deus vem sobre nós. Nós lemos aqui um texto da palavra do Senhor, que conta para nós a história da mulher sunamita, aquela mulher a quem Deus restituiu um filho, quando o filho havia morrido, e aquela mulher correu até o profeta Eliseu, e clamou ao profeta Eliseu, e o profeta Eliseu restituiu o filho àquela mulher. No texto que nós lemos então, a palavra do Senhor diz no capítulo de número 8, a palavra do Senhor diz que que Eliseu se aproxima daquela mulher e diz àquela mulher: olha, a palavra do Senhor diz assim: falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os da sua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou fome, a qual vem sobre a terra por 7 anos. O Senhor chamou a fome sobre a terra, e essa fome vai permanecer sobre a terra durante 7 anos. Deus, irmãos, através do profeta Eliseu, tinha curado, tinha restaurado a vida ao filho dessa mulher. Essa história é contada em 2 Reis, capítulo de número 4, verso a partir do 8. Nesse texto, não precisa colocar, não, Débora. Nesse texto, a palavra do Senhor diz que certo dia passou Eliseu para Sunem, onde achava uma mulher rica, a qual constrangeu aquele homem a comer pão. E depois que aquele homem continuava a passar por aquele lugar, ela teve uma ideia: eu vou construir um quarto para esse moço, para esse homem de Deus. Então, em gratidão, Eliseu manda perguntar àquela mulher o que poderia ser feito com ela. Geazi, o moço do homem de Deus, responde para ele: olha, essa mulher não tem filho. Você percebeu que ela já tem uma certa idade, o seu marido já tem uma certa idade, e eles não têm filho? Então Eliseu manda chamar a mulher e fala para aquela mulher: olha, daqui a 1 ano você vai abraçar um filho seu. Então aquela mulher fala com Eliseu: olha, não brinca com a sua serva. Ele falou: não, daqui a 1 ano você vai abraçar um filho. Quando passou 1 ano, aquela mulher concebeu, e 1 ano, aquela mulher estava com seu filho nos seus braços. A palavra do Senhor diz em ato contínuo que aquele menino cresceu, e deu uma dor de cabeça daquele menino. Ele estava no campo junto com o pai traz o menino, coloca no colo da mãe, e à tarde o menino morre. Então a mulher manda recado ao seu esposo para mandar um servo para preparar uma jumenta. Ela monta e ela sai correndo sem falar nada com ninguém. Ela vai até onde o homem de Deus estava. Encontrando com o homem de Deus, o profeta Eliseu vê aquela mulher de longe, percebe que o coração dela estava angustiado, porque não era época de se procurar o profeta. Então manda o servo dele, Geazi, encontrar até com a mulher e perguntar: vai bem com você? Vai bem com o seu marido? E a resposta daquela mulher para Geazi foi: não vai bem. Ela continua correndo, vai até os pés de Eliseu, abraça com os pés de Eliseu e fala: porventura eu te pedi um filho? E agora o meu filho, e certamente conta toda a história. O profeta Eliseu manda Geazi correr na frente, e indo adiante, com o bordão dele na mão, manda tocar no menino. O menino não é curado, o menino não é restaurado à vida. A mulher não fica satisfeita e fala para ele: olha, você está mandando o rapaz, mas eu vou ficar com você até você chegar lá. Então o profeta do Senhor chega até a casa daquela mulher. Lá na casa daquela mulher, ele se tranca com o menino, ele sobe sobre o menino, olho sobre o olho, nariz sobre o nariz, a mão sobre a mão,
desce de sobre o menino, repete isso 7 vezes, até que o menino, a carne do menino aquece, o espírito volta para o menino espirra 7 vezes, ele manda chamar a mulher e restitui o seu filho. Então, um grande feito Deus fez através do profeta Eliseu àquela mulher. Agora, mais adiante nessa história, a palavra do Senhor diz, irmãos, isso acontece no capítulo 4, no capítulo de número 8, a Bíblia nos lembra, porque isso já havia acontecido, a fome já havia acontecido. Esse texto está contando quando a mulher volta. A mensagem do profeta para ela foi: você vai ficar 7 anos fora, porque Deus chamou a fome sobre a terra, por causa da desobediência do povo. Depois desse tempo, durante esse tempo, procura um lugar onde você pode ir, você e todos da sua casa, porque vai vir uma fome sobre Israel. Então aquela mulher sai durante 7 anos, depois ela volta para Israel. Então a palavra do Senhor diz que começa a contar como aconteceu. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele havia restaurado. Não estava falando, não era naquele momento. A Bíblia estava lembrando, a Bíblia estava fazendo pano de fundo para contar o que aconteceria, para mostrar o que aconteceria, o que iria acontecer quando aquela mulher voltasse para pedir a sua casa novamente. Então aquela mulher saiu, porque ela foi avisada por Deus de que viria uma fome, irmãos, sobre Israel. Uma grande fome em Israel viria por causa da desobediência do povo de Deus. A Bíblia diz, irmãos, no capítulo de número 4, no capítulo de número 7, no capítulo de número 6, em vários momentos a Bíblia nos conta a respeito dessa fome. A Bíblia diz: voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. No capítulo de número 6, verso 25, a Bíblia também diz: houve grande fome em Samaria, e eis que ela ainda foi sitiada a ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombos por 5 ciclos de prata. A fome, irmãos, foi tão grande em Israel. Depois, se você tiver curiosidade, você vai caçar na Bíblia o quanto vale um ciclo, para vocês entenderem, irmãos, a tamanha fome que veio sobre Israel. Durante os 7 anos houve fome, e ainda o rei da Síria sitiou a cidade. E nesse momento de sítio, irmãos, diz a palavra do Senhor que uma cabeça de jumento, eles não comiam jumento, irmãos, porque você sabe que judeu não come nada que não tenha unhas fendidas e rumine. Mas uma cabeça de jumenta chegou a custar 80 ciclos de prata. Tamanha fome que aquele povo passou por ela. Um pouco de esterco de pombo, irmãos. As pessoas juntavam o esterco de pombo e vendiam o esterco de pombo por 5 ciclos de prata. Ou seja, esterco de pombo, e mesmo assim não era de graça, era caro. Tamanha fome que veio sobre Israel por causa da desobediência daquele povo. Nós observamos, irmãos, que a fome era um castigo de Deus por causa da desobediência. Em Deuteronômio, capítulo de número 11, verso de número 17, a palavra do Senhor diz: guardai-vos, está escrito no livro da lei, guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo
sejais eliminados da boa terra que o Senhor Deus vos dá. Deus, irmãos, no livro da lei, muito tempo antes do profeta Eliseu, já tinha na lei falado com aquele povo: olha, cuidado que o seu coração se engane, guardai-vos, para que o vosso coração não se engane, e vocês, desviando de mim, desviando do Senhor, sirvam a outros deuses, e cometa aquelas coisas as quais o Senhor proibiu expressamente que vocês cometessem. Fazendo isso, se vocês assim fizerem, eis que o Senhor não vos dará chuva, Ele fechará os céus e não haverá chuva, e a terra não dará a sua messe, ou seja, a fome. E esses dias de fome vieram sobre Israel, irmãos, por causa da grotesca desobediência à palavra do Senhor, o nosso Deus. A Bíblia diz, irmãos, Deuteronômio capítulo 28, verso 38 e 40: lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás uvas, porque o verme a devorará. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Todas estas coisas acontecerão, irmãos, em decorrência da desobediência ao padrão de Deus, à palavra do Senhor. Eu quero, irmãos, mostrar esses textos de dentro da palavra do Senhor para falar para vocês o seguinte: todas as vezes, irmãos, que um pregador, ele chama a congregação do Senhor ao arrependimento, é por causa, irmãos, de que a bênção de Deus, ela exige a obediência à palavra do Senhor. Você quer ser próspero, você quer ser obediente, você quer ser próspero, você quer triunfar nos seus negócios, na sua vida. Obedeça ao Senhor, irmãos, obedeça ao Senhor. Hoje eu estava falando com uma pessoa que trabalhou hoje o dia inteiro, irmãos, trabalhou muito hoje e não veio na igreja. Eu falei: olha, nada nesse mundo justifica, nada nesse mundo justifica você tirar o 7º dia do Senhor e fazer nele outra coisa, irmãos, que não seja agradar ao Senhor, o nosso Deus. Nós temos, irmãos, que resgatar esses valores, entronizar Deus na nossa vida, colocar Deus no centro das nossas vidas, obedecer a Deus primeiro, irmãos, do que a nós, porque a garantia da nossa vitória está em obedecer à palavra do Senhor, irmãos. Aquele que ouve a palavra e obedece a palavra e pratica a palavra é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Irmãos, não existe uma maneira de você edificar uma coisa que vai durar muito, que vai durar para a eternidade, que vai trazer bênção de Deus para você, se o que você está fazendo está desassociado com a obediência àquilo que a palavra do Senhor nos diz. Quando o indivíduo obedece à palavra do Senhor, a bênção do Senhor, irmãos, é certeira na vida do indivíduo. É isso que nós vamos ver hoje. Amém? Quando se obedece, a bênção de Deus é automática. Então, irmãos, nós observamos uma coisa: essa fome veio sobre Israel. O povo de Israel passou por essa dificuldade. Você está passando por luta? Você está passando por tribulação? Você está tendo dificuldade de vencer? O seu papel, irmãos, é vasculhar o seu caminho, a maneira que você tem vivido diante de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que se nós meditarmos nessa palavra e tivermos o cuidado de cumprir tudo que está nela, e não nos desviarmos dela, nem para a esquerda nem para a direita, tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos para fazer será bem sucedido, vai ser próspero. Esse é o chamado de Deus, chamado de Deus para uma íntima comunhão e relacionamento com o Senhor. Irmãos, é isso que Deus nos chama. Agora, o pecado, irmãos, ele traz uma colheita. Toda desobediência à palavra do Senhor tem a sua justa punição, retribuição.
E a gente tem que parar de plantar má semente para a gente parar de ter más colheitas, porque a vida é uma sementeira e ceifa, se semeia, se colhe. Olha, irmãos, o cuidado de Deus sobre a vida de uma pessoa fiel. Olha o cuidado de Deus para a vida, sobre a vida de uma pessoa, irmãos, que livre e espontaneamente escolhe Deus. Eu não gostaria que você fixasse os seus olhos no medo, mas fixasse os seus olhos, irmãos, na personagem desse texto que nós lemos, essa mulher sunamita. A palavra do Senhor diz que essa mulher era uma mulher temente a Deus, mulher fiel e mulher de obras diante de Deus. Eu contei um pouco da história dessa mulher. Tem um texto, irmãos, o texto de 2 Reis, capítulo 4, verso de número 8, até o verso de número 17, mostra, irmãos, a mulher, ela vendo o homem de Deus passar, a Bíblia diz que ela constrangeu o profeta do Senhor a comer pão na casa dela. Não, olha, de maneira nenhuma você vai passar por aqui e você não vai comer pão na minha casa, não. Ela entendeu, irmãos, que fazer alguma coisa para o servo do Senhor, fazer alguma coisa que facilitasse com que a obra do Senhor fosse executada, ela entendeu isso, irmãos, como canal de bênção, como dignidade, como a maneira, irmãos, da vida dela ser achada em graça diante do Senhor. O profeta, ele não pediu nada para aquela mulher, o profeta não exigiu nada daquela mulher. A palavra do Senhor diz, irmãos, que o profeta passava e aquela mulher, ela chama o profeta do Senhor e ela constrange aquele homem a comer pão na casa dela. Aquele homem come pão, vai embora. Ela não fica satisfeita, irmãos, não era por causa do homem. Ela fazia isso por causa do adjetivo, irmãos, que acompanha o nome de Eliseu. Eliseu, homem de Deus, amém? Homem de Deus. Então ela reconheceu que a coisa, que o homem era de Deus. Então ela pensou, não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque essa pessoa, ela é de Deus. Eu tenho que fazer uma coisa por essa obra, porque essa obra é de Deus. Eu tenho que dispensar algum cuidado, algum bom tratamento sobre isso que pertence ao Senhor, é de Deus. E aquele homem come pão, e ela não fica satisfeita, ela pensa, olha o pensamento daquela mulher, olha meu marido, esse homem sempre passa aqui por nós, você observou que ele é um santo homem de Deus, ele é uma pessoa de Deus, esse homem, ele não pertence a esse mundo, ele pertence ao Senhor. Do mesmo jeito que a obra do Senhor não é desse mundo, mas ela é do céu. Vamos fazer o seguinte: façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para que, quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Olha, marido, vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma obra de pedreiro, um quarto, obra de pedreiro lá em cima, vamos colocar uma mesa, vamos colocar lá um candeeiro, vamos colocar lá uma cama, para que quando o homem de Deus passar por nós, ele vá para lá, vai ter um lugar para ele, um lugar reservado para ele, aí ele vai poder passar a noite, comer o pão, passar a noite, se precisar de escrever alguma coisa, está tudo preparado para o homem de Deus. Aquela mulher entendia, irmãos, que aquele homem passava por ali não era à toa. Aquele homem, irmãos, passava por ali levando recados, levando a palavra de Deus. A maneira do reino de Deus crescer na terra, através da sua palavra. Ela estava ajudando o reino do Senhor. Então, irmãos, aquela mulher, ela não tinha só uma boa intenção. Aquela mulher, ela não tinha só um bom pensamento, não era um pensamento positivo, não era uma boa ideia somente, não é somente uma boa disposição. Aquela mulher, irmãos, ela colocou essas coisas em prática,
ela viveu essas coisas. Eu posso dizer que aquela mulher teve cuidado com as coisas de Deus e que aquela mulher teve fé, porque ela fez as coisas, e que testifica muito bem a respeito do seu coração diante do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, então, que o profeta ficou tão feliz, irmãos. O profeta ficou tão feliz. Claro que Deus ficou feliz. A palavra do Senhor diz, irmãos, que não existe, não existirá ninguém que tenha dado, ainda que seja um copo de água, para um servo dele, um dos mais pequeninos dos seus discípulos, que não seja recompensado, irmãos, porque essas coisas alegram e agradam o coração de Deus. Eu tirei tempo, eu me preparei para o louvor, eu tirei tempo, eu orei pela igreja, eu tirei tempo, eu dispensei do meu tempo sobre as coisas de Deus. Claro, irmãos, a palavra do Senhor diz que de maneira nenhuma você vai ficar sem a sua recompensa. O profeta Eliseu, ela entendendo que aquela mulher tinha feito uma obra, não para ele somente, mas que o coração de Deus estava satisfeito com aquela mulher, manda chamar a mulher. Primeiro ele inquire, olha, o que nós podemos fazer por essa mulher? Vai lá e pergunta a ela, o que nós podemos fazer por ela? Fala para ela se a gente pode conversar com o rei para ela, se a gente pode interceder junto ao comandante, ao comandante do exército. Vê com ela lá, o que a gente pode fazer? Ela vem até o profeta, ela responde, olha, eu moro no meio da minha família, eu moro no meio do meu povo, não tem nada que você pode fazer para mim. Olha, irmãos, o que aquela mulher queria? Aquela ali era uma pregação de vem para a igreja que você vai ganhar casa, vem para a igreja que você vai ganhar carro. Aquela mulher não queria nada. Aquela mulher tinha um coração nas coisas de Deus. Aquela mulher, ela olhava para uma coisa que ninguém percebia, e ela tinha uma intuição do Espírito Santo na vida dela. Olha, isso é de Deus, e eu quero fazer parte disso, eu quero ajudar isso, eu quero estar inserido dentro desse contexto. E aquela mulher, irmãos, então, não dando ao profeta nenhuma resposta, porque ela não queria nada daquele homem, ela queria somente fazer as coisas para agradar o Senhor. Então Geazi chega para Eliseu e fala para ele, olha, você percebeu que ela não tem filho? Ela não tem filho não. Então o profeta manda chamar aquela mulher e fala para ela, olha, daqui a 1 ano você vai estar com o seu filho no braço. Olha, irmãos, olha se Deus fica devendo alguma coisa para os outros. Olha se Deus fica devendo alguma coisa para os outros. Não foi uma campanha de 7 dias não, irmãos, sabe? Não foi um jejum com o propósito de mudar a vontade de Deus, não. Foi a atitude de um filho que ama ao seu Deus, ao Senhor seu Deus. Então a palavra do Senhor diz, irmãos, que dentro de 1 ano, aquela mulher estava com seu filho nos braços. Ô, irmãos, que glória! Talvez você não entende, irmãos. Você tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Você não entende hoje a graça de Deus que era ter um filho naquela época. O marido dela ia morrer, quem ia ficar com ela? Quem ia cuidar dos interesses daquela mulher? Não tinha INSS, não tinha aposentadoria, não tinha nenhum tipo de previdência social. Aquela mulher precisava de um filho, por uma questão de deixar a sua semente, a sua descendência, e ainda mais, irmãos, por uma questão de sobrevivência no tempo da velhice. Aquela mulher recebe uma criança, mas o filho, irmãos, morre. Eu não vou me aprofundar no texto, está no slide, não dá tempo também dos irmãos ler. Mas aquela mulher, ela recebe o seu filho da parte do Senhor. Seu filho morre, seu filho fica doente. A doença, irmãos, era um mal súbito que acometeu o seu filho de manhã. À tarde o seu menino estava morto. O menino que ela havia recebido como promessa, como recompensa de Deus.
A gente não pode, a gente não deve. Irmãos, eu me questionei, eu fiquei pensando, mas como, Deus? O Senhor dá uma bênção e depois o Senhor tira a bênção da vida da pessoa? Que coisa! Eu entendo uma coisa, irmãos: crente passa por luta, crente é provado, crente passa por provação. A fé do crente, irmãos, ela se mostra aprovada através da vida, vivendo diante do Senhor. Então aquela mulher, ela corre até o profeta, ela se lembra de uma coisa: puxa vida, esse menino não é eu, não, esse menino não nasceu somente de mim e do meu esposo, não, mãe. Esse menino foi dado pelo Senhor, eu não pedi esse filho, Deus me deu. Será possível que Deus vai tirar ele de mim? Será possível? Que Deus me dá uma bênção dessa, uma bênção que eu não fiz nada, não era uma maldição, era uma bênção. Eu não fiz nada para de alguma maneira roubar essa bênção. Agora meu filho está morto. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte, irmãos: ela pensou, não, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar o profeta, o homem de Deus que me abençoou para me ter esse menino. Eu vou até ele. Manda o seu marido, pega um animal, sai sem conversar com ninguém e vai até o profeta. Não fala para ninguém que as coisas estavam ruins, não fica reclamando, irmãos, não fica lamuriando e murmurando, não. Eu vou até o Senhor. Se buscava o Senhor através do profeta. Ela chega até o profeta manda Geazi. Geazi, Deus não faz a obra através da vida de Geazi. Então o próprio profeta vai até lá, faz todo aquele cerimonial que eu te falei, ficou deitado em cima do menino algumas vezes, e o menino foi restituído à vida, e foi devolvido àquela mulher novamente. Sabe, irmãos, uma fé operosa, uma fé, irmãos, que faz a pessoa tomar decisões. Vocês entendem isso? A sua fé tem que te fazer tomar decisões. Se a sua fé não é intensa o suficiente para fazer você tomar decisões difíceis com relação ao Senhor, é porque você não tem fé, irmãos. Isso é uma verdade. Agora, essa mulher tinha fé, ela tomou posse da bênção, e depois, quando o filho dela morreu, o impossível bateu na porta daquela mulher, ela mesmo assim saiu, irmãos, com o coração convicto: olha, eu vou lá falar com o homem de Deus, eu não vou sair de perto dele enquanto a bênção do Senhor não vir sobre a minha casa. Jacó lutou com o anjo, irmãos, até o anjo o abençoar. Aquela mulher, ela tinha uma certeza, a certeza de que Deus tinha dado o menino, que Deus era fiel para sustentar aquele menino com vida. A bênção que Deus te deu, irmãos, Ele vai sustentar ela sobre a sua vida. Pode ficar firme e fiel ao Senhor. Aquilo que Deus te deu, irmãos, o inimigo não pode tomar de você. Essa vida não vai tomar de você. Tem um ditado, irmãos, que eu acho que ele se aplica: aquilo que é do homem, o bicho não come. Aquele menino foi dado para aquela mulher, e ela tinha essa consciência: eu vou até o homem de Deus, eu vou pegar meu menino de volta. E ele foi e tomou posse do menino novamente com vida. Então, irmãos, aquela mulher era uma qualquer? Não, uma mulher que tem uma história diante de Deus, uma mulher que tem uma história de servir ao Senhor, irmãos. Não é mulher que tem um discurso bonito, não é mulher que sabe falar "oh glória", mas é mulher que tem vida diante de Deus, irmãos. Tem um coração voluntário diante de Deus. Uma mulher, irmãos, que se preocupa com Deus e com as coisas de Deus, sem ninguém falar nada com ela. Agora, essa mulher está com o filho dela nos braços. Mas acabou a bênção de Deus aqui? Não. Eu quero, irmãos, que você que me ouve agora, você que ouve de casa agora, preste atenção em uma coisa: Deus, Ele protege aqueles que são seus, irmãos. Deus, Ele protege aqueles que são seus. Deus não deixa os seus desamparados, irmãos, passando por situações que não há necessidade
do indivíduo passar. A palavra do Senhor diz que depois que aquele menino é restaurado, não sei quanto tempo depois, mas o profeta vai até aquela mulher, irmãos, fala para ela assim: olha, Deus vai tratar com o povo de Israel, Deus vai cobrar o pecado, Deus vai tratar o pecado da nação de Israel, vai trazer 7 anos de fome. Os 7 anos de fome, irmãos, foi 7 anos, porque 7 é o número de Deus, é para mostrar para o povo de Israel que aquela fome era Deus que tinha mandado, era Deus que tinha mandado, irmãos. Tem muitos pastores, irmãos, que saem pelo mundo, ou pessoas religiosas, que ficam falando para as pessoas: olha, você está passando por isso? É porque o diabo, eles fizeram uma macumba contra você. Você está passando por isso? É porque o diabo está fazendo isso e aquilo outro. Não tem nada, irmãos, para fazer a igreja orar mais. Eu falo isso para vocês, irmãos, com muita experiência. Não existe nada que faça a igreja orar mais do que quando um pastor vem para frente da igreja, ou um irmão, e fala assim: é porque o diabo, ele levantou contra a vida da igreja, ou contra a vida do irmão. É o diabo. Puxa vida, falou que é o diabo, é certeza de oração. A pessoa vai orar mesmo. Mas agora, irmãos, o incrível é que Deus, ele diz assim: olha, não tema aquele que pode matar o corpo e não pode fazer nada com a alma, mas tema aquele que pode lançar a alma, o corpo e a alma no inferno. A palavra do Senhor diz, irmãos, que o temor é do Senhor. Amém? Essa fome aqui não foi diabo, não foi demônio. Essa fome aqui foi um tratar de Deus sobre a vida daquele povo por causa do pecado. Jovem, eu falo para você uma coisa: não peque, não peque. O que eu posso fazer para te abençoar? O que eu posso fazer para proteger a sua vida? As pessoas adultas, as pessoas maduras, o que eu posso fazer para te proteger? O que eu posso fazer? Eu, como profeta do Senhor, o que eu posso fazer é ler a palavra do Senhor e falar: não peques, não peca, para que não te aconteça coisa pior. Não peca, porque a alma que pecar, essa morrerá. Não peca, porque o pecado, irmãos, ele traz morte e destruição. No caso do crente, o pecado, irmãos, traz o castigo de Deus. Irmãos, se você quer ter uma família abençoada, não peque. Se você quer ter um casamento abençoado, não peque. Se você quer, irmãos, que as suas coisas sejam uma bênção, não troque as suas coisas. Não troque Deus pelas suas coisas. Não deixe Deus em segundo lugar. Você quer ser uma bênção, irmãos? Você não peque dentro da sua casa. Não deixe sair da sua boca, irmãos, palavra frívola, palavra inútil, que não edifica. Não deixe, irmãos, não use a sua mente nem o seu corpo para sensualidade, porque essas coisas vai trazer o juízo de Deus. Agora Deus chega para aquela mulher e fala: aquela mulher é diferente. Olha, Deus vai trazer o juízo. Sai. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levanta-te, vai com os da sua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre toda a terra. Sobre a terra, 7 anos, sobre a terra de Israel. Então aquela mulher, irmãos, ela obedece o profeta do Senhor. Eu queria falar uma coisa para você também, irmãos: que prazer na carne eu teria de todo domingo vir cá falar uma palavra pesada, uma palavra que chama a pessoa ao arrependimento. Qual prazer eu tenho? Por que, irmãos, eu não venho aqui e falo para você: é hoje o dia da sua bênção? Por que, irmãos?
Por que que toda oportunidade que tenho eu não cesso de falar a respeito do plano de Deus e da maneira que Deus trata com o seu povo? Agora a palavra do Senhor diz que aquela mulher foi livrada por causa da sua obediência, e aquela mulher obedeceu, e ela foi para a terra dos filisteus, ficou lá 7 anos. Deus colocou, irmãos, ela fica 7 anos lá. Agora ela retorna para Israel novamente, depois de ter ficado 7 anos. Deixou casa para trás e deixou a terra dela para trás. A herança da família dela fica para trás. Então, no capítulo 8 que nós abrimos para ler, a Bíblia está relatando o retorno da mulher. Então, é claro que o profeta Eliseu, eu quero que vocês entendam isso, o profeta Eliseu, ele não falou isso para a mulher, e depois a mulher voltou, sem que tenha passado um período de tempo. Passou um período, entre Eliseu ter falado isso para a mulher, passou o capítulo de número 5 e o capítulo de número 6, amém? Então, ele falou aquilo lá atrás, aí aqui a Bíblia está relembrando, olha, a palavra do Senhor está relembrando, olha, Eliseu havia falado àquela mulher cujo filho ele havia restaurado, dizendo para ela: vai para uma terra que você puder ir, você e toda a sua terra, porque Deus levantou a fome e ela vai vir sobre a terra por 7 anos. Então aquela mulher levantou, segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei de Israel pela sua casa e pela sua terra que ela havia deixado para trás. Depois de 7 anos, o sem terra invadiu a casa dela, né? Naquela época não tinha esse nome, mas alguém entrou para a casa dela e tomou posse da fazenda, das terras que ela tinha para cultivar. É isso que acontece. Então, irmãos, como nós sabemos na lei do Senhor que aquele que a herança não passava de uma família para outra, a herança fica em uma família perpetuamente. Então ela entendeu que, puxa vida, agora eu vou lá pedir o rei para me restituir as minhas coisas. Eu preciso da minha casa, eu preciso da minha fazenda, eu preciso da minha terra, lugar de eu plantar. Irmãos, e olha que coisa interessante, vocês lembram daquela parábola do juiz e da viúva? Aquela que o juiz ia lá e falava, a mulher, a viúva ia lá até o juiz, falava: olha, julga minha causa, julga, e o juiz: eu não temo a Deus nem aos homens, e não quis julgar a causa da mulher, até que de tanto ela amolar ele acabou atendendo aquela mulher. O que ia acontecer com essa mulher era algo semelhante, uma viúva. E agora? Por que que o rei iria tirar, um rei, irmãos, esse rei Jorão, queria tirar a cabeça do profeta? No capítulo, 2 capítulos atrás, ele queria matar o profeta Eliseu. Esse homem, será que ia atender aquela mulher? Será que esse homem ia atender aquela mulher quando ela chegasse lá clamando: olha, minha casa, eu fugi da fome, agora eu quero minhas coisas de volta? Eu acredito que não, irmãos. Mas olha que coisa interessante, eu quero que você preste atenção nisso, eu já estou terminando. Deus colocou o desejo no coração do rei de conhecer o ministério de Eliseu, a ponto dele ouvir um leproso. Vocês lembram que no capítulo 5, Geazi ficou leproso por causa da lepra de Naamã? No capítulo 5. Você lembra que na lei, um leproso, ele não podia estar onde as pessoas normais, as pessoas saudáveis estavam. Existia um leprosário fora da cidade, onde as pessoas com lepra ficavam. A pessoa que tinha lepra era afastado da convivência social. Mas agora esse rei, que queria matar o profeta Eliseu, que perseguiu o profeta Eliseu, um dia
O rei da Síria, inimigo do rei de Israel, fez guerra contra Israel, e a palavra do Senhor diz que aquilo que o rei da Síria falava lá no seu quarto, na sua recâmara de dormir, Deus revelava a Eliseu. Vocês lembram dessa passagem? Aí o que aconteceu? Então eles descobriram, o rei da Síria descobriu que quem estava contando tudo, Deus falava com Eliseu. Foi com o exército dele lá para matar Eliseu. Sitiou a cidade onde Eliseu estava. O servo de Eliseu, Geazi, fala: ah, meu senhor, eles nos cercou, e agora? O profeta fala: olha, maior é o que está conosco, mais numeroso é os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, mandou Deus cegar o exército com cegueira. Cegar não tem jeito de ser outra coisa. E falou para eles: olha, vocês estão procurando quem? É Eliseu? Ele não está aqui não, eu vou levar vocês onde ele está. E saiu conduzindo o povo e levou até Samaria, onde o rei morava. O exército de Israel cercou o exército, e aí Deus aí ele orou de novo: agora abre o olho dele de novo, Senhor. Quando a cegueira saiu do exército assírio, eles já estavam cercados, irmãos, tinha um exército numeroso cercando eles. É claro que o rei Jorão ficou pensando: puxa vida, esse cara não é ruim demais não, eu estava querendo matar ele, mas ele é homem de Deus, abençoou a minha vida. Agora no capítulo de número 8, a Bíblia diz, irmãos, que esse homem agora queria ouvir falar da história do ministério de Eliseu. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Me fala a respeito do ministério de Eliseu, as grandes obras que esse homem de Deus fez. Ou seja, colocou, irmãos, no coração do rei um desejo tão intenso de ouvir a respeito de Eliseu, que ele chamou um leproso. Ele queria ouvir agora a respeito de Eliseu. Quem poderia contar mais a respeito de Eliseu do que Geazi, que assistiu isso tudo, embora leproso? Então olha, é totalmente incomum isso na Bíblia. Você não vai achar outra passagem como essa na Bíblia. Ele manda trazer Geazi, coloca Geazi na presença dele, certamente de longe, porque a lepra não tinha cura, e começa a falar: Geazi, conta como é que é as histórias do ministério de Eliseu. Irmãos, então, Geazi, um leproso, uma pessoa que talvez não serviria para mais nada do ministério, ele começa a falar com o rei Jorão: olha, eu vou começar a contar para você, eu vou contar para você a história de uma mulher sunamita. Eliseu passava na casa dela direto, e aí aquela mulher deu comida para Eliseu, e depois fez um quarto para Eliseu, colocou cama, escrivaninho, candeeiro. Aí Eliseu deu um filho, orou a Deus, abençoou aquela mulher teve um filho, e aquela mulher ficou. Depois, quando o menino cresceu, o menino morreu. Então ela saiu correndo atrás do profeta Eliseu. O profeta Eliseu me mandou orar pelo menino. Eu orei, mas não dei conta de nada, porque na verdade eu sou um desobediente. A gente vê isso claramente, interessado nas coisas materiais. Então o profeta Eliseu voltou e trancou dentro daquele quarto. Eu não vi não, porque trancou o quarto, mas ele contou para nós depois que ele orou 7 vezes pelo menino, colocando o corpo dele sobre o corpo do menino. O menino foi restaurado à vida, e ele entregou o menino para a mulher novamente. Irmãos, ele estava falando essas coisas. Sabe por que todas essas coisas estão acontecendo? Hein, Raul? Hoje, Raul, eu te pego, cara. Hoje se pegar na Bíblia, você não está falando dele aí. Irmãos, ele estava fazendo todas essas coisas para preparar o momento que aquela mulher, ela ia voltar e ia se colocar diante do rei. Ela chegou na terra dela, estava ocupada. Ela vai para encontrar com o rei, clamar o rei, para o rei julgar a causa dela, devolver para ela as coisas dela. Mas quando ela chega lá, diz a palavra do Senhor que Geazi estava exatamente contando a história dela. E quando aquela mulher entra e clama ao rei,
Então, irmãos, Geazi fala: olha, rei meu senhor, essa é a mulher, e esse aqui é o menino que eu estou contando a história dele, é esse menino que restaurou. Então, irmãos, olha, irmãos, que coisa gloriosa. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Olha que coisa gloriosa. Ele deixa Geazi de lado, ele vai até a mulher e fala: minha filha, conta para mim essa história, conta para mim como é que foi. Então aquela mulher contou, irmãos, tintim por tintim, a história da vida dela. Aconteceu comigo assim, assim, ó rei. Quando ela termina de contar aquela história, irmãos, o coração do rei está de que jeito? Já, irmãos, quebrantado pela pregação de um leproso, pelo testemunho de uma pessoa, irmãos, leprosa. Então o rei, irmãos, ele não faz outra coisa. Ele fala para aquela mulher: olha, eu estou te mandando esse oficial, essa alta patente aqui, olha, o meu representante vai ir com você agora e vai te devolver a sua casa e vai te devolver a sua terra. Aquela mulher tinha o direito, irmãos, de ter a terra dela de novo, se ela comprasse. O dono da terra era obrigado a devolver a terra para ela pagando. E certamente já tinha o dinheiro, mas o dono não queria vender. Mas o rei fala para aquela mulher assim: não, você vai lá, eu vou mandar esse oficial, ele vai te devolver a sua casa agora. Ele vai te devolver suas terras agora, e tudo que a sua terra produziu durante esses 7 anos, vai ser devolvido para você agora. Eu entendo, irmãos, que aquele rei, ele foi trabalhado por Deus, para fazer com que a vida daquela mulher, irmãos, não tivesse prejuízo em nada. Deus, irmãos, ele guardou aquela mulher, irmãos, e aquela mulher não passou falta de nada, e ela não tomou prejuízo de nada, porque Deus foi fiel com a vida dela. Deus foi fiel com aquela mulher, irmãos. Então o rei manda o oficial devolve para aquela mulher tudo, inclusive as coisas que aquela mulher, inclusive, irmãos, o que a terra tinha produzido. Foram 7 colheitas, vai devolver para essa mulher todo esse montante, porque assim, irmãos, Deus tinha trabalhado no coração do rei, para que assim fosse feito. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra a seguinte coisa, para encerrar: toda a vida dessa mulher, foi uma vida de milagre, como a vida de muitos que eu vejo aqui na minha frente hoje, muitos que me ouvem da sua casa. Uma vida de milagre. Mas é possível você olhar para a história dessa mulher. Se você fosse essa mulher, você pensar: puxa vida, o profeta falou que eu ia ter um filho. Uai, eu tive um filho, é uma coisa natural. Ter um filho não é uma coisa natural? Ter um filho é uma coisa natural. Do mesmo jeito, irmãos, que passar no vestibular é uma coisa natural. Do mesmo jeito que casar é uma coisa natural. Do mesmo jeito, irmãos, que comprar um carro é uma coisa natural, que conseguir uma vaga de emprego é uma coisa natural. Não é verdade? Do mesmo jeito, irmãos, que a gente desenvolver, crescer na vida em qualquer espaço, na vida da gente, é uma coisa natural. Aquela mulher teve um filho. Ter filho é natural. Mas, irmãos, é só a gente observar a vida daquela mulher, meu querido, minha querida, e você vai perceber que Deus agiu sobrenaturalmente em coisas naturais. Amém? Eu quero que você perceba isso. Eu quero que você perceba, irmãos, que Deus, durante toda a história daquela mulher, desde que aquela mulher passa a confiar no Senhor, a vida daquela mulher foi conduzida de uma maneira que Deus estava no controle de todas as coisas, em todos os momentos. Até no momento da morte do filho, até no momento, irmãos, que ela é obrigada a largar a sua casa. A mulher serva, temente ao Senhor. Por que Deus não multiplicou o pão dentro da casa dela? A botija de azeite, a panela de farinha, não multiplicou e ela não ficou no mesmo lugar? Não, Deus
Deus quis fazer daquele jeito, mas o fato é, a mão de Deus estava estendida sobre a história daquela mulher, irmãos, completamente, durante todos os momentos da vida dela. Talvez, irmão, você acha que você nem está vendo a mão de Deus, a mão de Deus operando sobre você. Mas eu gostaria de deixar bem claro para você, irmãos, que Deus está conduzindo a história dos fiéis. Aqueles que são fiéis ao Senhor não serão medidos com aqueles irmãos que não têm compromisso com Deus. A vida daquela mulher foi uma vida diferente. A mulher, irmãos, largou a terra dela. Um homem, irmãos, que viu tantos milagres como Geazi, o homem de Deus, servo do homem de Deus, mas agora leproso. Mas ele foi contar uma história para o rei. Ele contou a história de quem? Ele contou a história daquela mulher. Ele contou a história do nascimento daquele menino. Ele contou a história de Deus devolvendo a vida para aquele menino. Olha, irmãos, que coisa importante, impressionante. A palavra do Senhor, irmãos, ela mostra para nós uma coisa. O nome daquela mulher foi lembrado. Você lembra daquela mulher, irmãos, que tinha um vaso de especiaria caríssimo, valia 300 denários, 300 dias de serviço. Em um ano, você não trabalha 300 dias, ou seja, um ano de trabalho completo, sem ela comer um hambúrguer, sem ela beber uma Coca-Cola. Ela estava com um ano de trabalho. Ela chega até Jesus, ela quebra aquilo, e ela derrama aquilo em cima de Jesus. Era, irmãos, uma mulher prostituta. Era uma prostituta. Ela quebra o seu vaso, irmãos, em cima de Jesus. Judas, que era tesoureiro, falou: olha, que absurdo, rapaz. Poderia ter dado esse dinheiro para os pobres. Podia ter vendido e dado o dinheiro para os pobres. Jesus falou: não, meu filho. Ela fez uma coisa boa para mim. Ela me ungiu, ela me preparou para o sepultamento. Eu digo para vocês o seguinte: que onde essa palavra for pregada, o nome dela vai ser lembrado para memorial dela. Algumas pessoas, irmãos, são conhecidas no mundo espiritual. Amém? Amém? Eu queria que você entendesse isso. Algumas pessoas são conhecidas nas regiões celestiais, irmãos. O nome daquela mulher não foi esquecido. Geazi estava lembrando o nome dela, falou do momento específico. Jó, irmãos, foi um homem também que era conhecido nas regiões celestiais. A Bíblia diz que o diabo se comparece diante de Deus, e Deus pergunta para ele: perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Quem falou isso? Isso foi dito onde? Onde isso foi falado? Isso foi falado lá no céu, irmãos. Isso saiu da boca do Deus Todo-Poderoso com relação a um homem. O apóstolo Paulo, irmãos, no início, na igreja primitiva, um dos filhos do sacerdote estava saindo para expulsar demônios, como o apóstolo Paulo fazia. Então eles saíram para expulsar demônios, e eles falavam assim: olha, eu te conjuro em nome do Jesus Cristo que o apóstolo Paulo prega. Mas os demônios na boca do endemoniado falou para ele: olha, eu conheço a Jesus, eu sei quem é o apóstolo Paulo. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo, irmãos? Eu conheço Jesus e eu sei quem é o apóstolo Paulo. Algumas pessoas são conhecidas nas regiões celestiais. Em Daniel capítulo 9, verso 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és um servo muito amado.
Olha, quando você começou a orar, Daniel, saiu uma ordem, e eu vim para falar com você, para te declarar, porque você é um servo muito amado. Considere, pois, a coisa e entende a visão. Um anjo de Deus veio e falou para ele: olha, você é um servo muito amado. Lá no céu, você é um servo respeitado. Eu queria falar para você o seguinte, irmãos: a sua vida está nas mãos de Deus. Deus está conduzindo a sua história. Você crê nisso? Você crê nisso? Irmãos, fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Mas, meus queridos, você acredita, irmãos, que realmente o nosso Deus, Ele conduz todas as coisas? Deus está conduzindo todas as coisas, irmãos, na sua vida. Deus está conduzindo todas as coisas na sua vida. Você está passando por isso hoje, porque, irmãos, Deus queria que você estivesse hoje aqui, agora aqui, ouvindo essa palavra. Porque Deus, irmãos, Ele quer fazer uma obra poderosa na sua vida. Irmãos, Deus tratou tudo que aconteceu com aquela mulher, foi com o propósito de no final devolver todas as coisas para ela. O nosso Deus é fiel. Feche seus olhos, meus queridos, e nesse momento não deixa nada colocar na sua cabeça, irmãos, que a sua bênção está demorando, que Deus Ele não está vendo, que Deus não está operando, que Deus não podia ter deixado acontecer isso ou aquilo. Porque Deus, irmãos, Ele está olhando para você, Ele está realizando uma obra de poder sobre a sua vida. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós glorificamos ao Senhor, meu Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, meu Deus, porque nós cremos na sua palavra, nós sabemos que o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, meu Deus, para guardar aqueles que são seus, meu Deus, para manter a bênção sobre a vida daqueles, meu Deus, que se chamam pelo teu nome, que respondem ao chamado do Senhor, aqueles, meu Deus, que estão, Pai, ingressados, meu Deus, imersos na sua obra, aqueles, meu Deus, que amam ao Senhor e que amam as coisas do Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor cerca com bênção, com vida e com proteção e com cuidado aqueles, meu Deus, que são fiéis ao Senhor. Agora nós te clamamos, meu Deus, nos ajuda a sermos fiéis, nos ajuda, meu Deus, a andarmos diante do Senhor com fidelidade, meu Deus, e coloca no nosso coração essa convicção, a convicção de que o Senhor, meu Deus, cuida de nós. A nossa vida, meu Deus, não está passando despercebida aos olhos do Senhor. Pelo contrário, o Senhor é o governante de toda a terra, o Senhor dirige todas as coisas com a sua mão poderosa. Nada acontece, meu Deus, se não for permissão do Senhor, se não for, meu Deus, condução do Senhor. E nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e que não há outro Deus como o Senhor, que trabalha para aqueles, meu Deus, que esperam no Senhor. Nós tomamos posse, meu Deus, da sua bênção. Não deixa nós desviarmos, não deixa, meu Deus, nós trocarmos o Senhor por outra coisa. Nos ajuda, meu Deus, a nos mantermos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. É a oração que nós te fazemos agora, meu Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor.